abrandar as nossas mentes e vamos iniciar nesta manhã de sexta-feira o nosso culto ao Deus eterno, maravilhoso, grande, único, universal e poderoso. Esse é o nosso Deus. Não há outro. Pode procurar aí, você vai encontrar um monte de gente como a gente, pessoas que já morreram, pessoas que se dizem encarnar nesse, naquele outro, mas Deus, Espírito, aquele que criou todo o universo, tudo que existe foi imaginado por Deus e criado por Deus, feito por Deus. O céu, o firmamento, as estrelas, os planetas, o átomo, tudo. A inteligência artificial para Deus não é nada. Nada. O homem cria bombas atômicas que destroem. Para Deus isso não é nada. Pode ter certeza disso. Isso não é nada para Deus. Isso pode ser alguma coisa para os falsos deuses. Mas para o Senhor, o grande eu sou, o soberano de todo o universo, isso não é absolutamente nada. O homem pecou e Deus providenciou. Antes de criar tudo, Deus já havia providenciado a salvação, o perdão para o homem. E fez isso através do unigênito dele, Jesus, o Cristo, que vai voltar, primeiro para buscar a igreja, não será bem uma volta, ele virá nos ares e nós vamos subir até ele, depois a grande volta do Senhor, quando ele vai derrotar todos os inimigos do seu povo e vai reinar soberano e os santos com ele. Glórias a ti, Senhor. Que alegria poder falar com tanta certeza sobre isso. Se há alguma coisa que eu tenho certeza é sobre a volta do Senhor. Aceita-nos nesta manhã como adoradores, fala conosco, sustenta-nos nas nossas fraquezas, livra-nos da mentira dos mentirosos e derrama sobre nós a tua graça e o discernimento. E eu oro por mim e pelos meus irmãos e irmãs no santíssimo nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem perder tempo, porque por minha causa nós estamos atrasados. Irmãos e irmãs, rapidinho, se vocês puderem ajudar o nosso trabalho, puderem ajudar a gente a proclamar o Evangelho nesses últimos dias, né? Até agora só 3 pessoas ajudaram. Nos ajude, vai, ajuda a gente aí, com aquilo que você pode, com aquilo que você quer. Sua ajuda será extremamente bem-vinda e eu já agradeço antecipadamente. Vamos abrir a Bíblia. A minha está aberta aqui, certo?
mas eu não vou ler porque o tempo não dá e as leituras são longas para o nosso tempo aqui. Mas assim que você tiver um tempo, dá uma boa lida no livro de Daniel, no capítulo 27, no capítulo 8, a partir do versículo 27. Leia todo o capítulo 8, capítulo 9. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar em Daniel 8 a visão futurista dispensacionalista. Você vai encontrar aquilo que está no Apocalipse, mas no Apocalipse está detalhado, né? Daniel fala daquilo numa visão que ele teve. Capítulo 9, versículo 24, você vai ver lá das 70 semanas, que já se cumpriram 69. Das 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram. Até a morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi cumprida 69 semanas. São 483 anos após o decreto para reconstruir Jerusalém. Mas será que isso não foi escrito depois? Não foi. Porque os registros históricos mostram a exatidão. Entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus, irmão, irmã. Falta uma semana só para completar as 70, que você vai ler lá em Daniel 9, 24. Você sabe que aqui não são semanas de dias, né? São semanas de anos. Esta semana que falta para completar a 70ª, a semana de número 70, ela é uma semana profética, como as 69 também foram, e é uma semana de 7 anos. São os 7 anos da tribulação, que são 7 anos divididos em 2 tempos de 3 anos e meio. A tribulação e a grande tribulação. A última semana, porque a maioria de nós, a gente vê as notícias, né, acompanha. Eu, por exemplo, acompanho todo dia de manhã. Eu venho aqui e começo a acompanhar as notícias, todas as coisas do Oriente, da Europa, da Oceania, da América do Norte, do nosso lugar aqui, América do Sul. Eu acompanho isso todo dia, né? Mas a maioria só acompanha as notícias, porque tem muita, mas muita coisa acontecendo por trás das notícias, dos sites, das emissoras de televisão, que não cobrem isso. A última semana, a semana de número 70, ela vai começar com um acordo. Na verdade, o evento, veja bem, o evento espiritual da semana 70 será a retirada da terra. Não é através de disco voador, nada disso. Não vai ser abdução, nada disso. Quem ficar aqui
provavelmente vai ter esta informação dos meios de comunicação. Olha, muitas naves espaciais, OVNIs, não sei o quê, desceram ali e levaram dezenas, centenas, milhares. Outras desceram lá e levaram centenas, dezenas de milhares de pessoas. Uma multidão foi levada, foi abduzida pelos OVNIs, pelos extraterrestres. Muito provavelmente, eu não posso afirmar isso, né? Mas muito provavelmente é assim que será justificada a ausência de milhares de pessoas na Terra. Isso será a retirada da igreja, porque isso já está previsto na Bíblia, que Jesus virá e nós, os cristãos, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E aí vai ter início, porque o mundo vai virar um caos total, né? Às vezes a gente usa a palavra caos, mas caos vai ser depois da retirada dos cristãos, né? Dos salvos, não dos cristãos, porque tem muita gente aí se identificando como cristão, né? E, bom, muitos são chamados, poucos são escolhidos, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, enfim, né? Mas esse caos que o mundo vai estar, desastres, enfim, a gente imagina, né? E a nossa imaginação, aqueles mais experientes, diz que a gente não consegue imaginar 10% daquilo que será o caos. Mas, nesse caos que o mundo vai viver, vai começar um acordo entre um líder. Quem será esse líder? Não sei. Ele já está na Terra? Não sei. Não sei. A gente pode imaginar, né? Pode. Imaginar é uma capacidade que Deus deu ao homem. Mas eu não posso afirmar. Mas este líder vai fazer um acordo com Israel. Isso quer dizer o quê, gente? Que vai estar havendo conflito entre Israel e alguns países ali. Se você for pegar um mapa daquela região toda, né, você vai ver que Israel, olha aqui, é uma coisica desse tamanhico. E o resto, né, é tudo formado por muçulmanos, né? E esse povo quer aquela terra, porque aquela é a terra prometida. E eles também se acham, e são, na verdade, né, filhos de Abraão. Enfim, é outra parte da história. Mas, se vai existir um acordo, é porque Israel vai estar em conflito, e um conflito muito sério com alguém. Com alguém que eu digo é com algum país, ou com alguns países. Então este líder, ele vai fazer um acordo com Israel. E é aí que Jesus diz, olha, quando disserem paz, está tudo bem, aí que o perigo começa. Como é que é? Nós não sabemos, Otávio. A gente não sabe. Porque pode ser, e não tem como a gente afirmar
determinadas coisas, Otávio. Pode ser que o arrebatamento aconteça durante esse grande conflito, porque você vê aquela região sempre viveu em conflito, né? E a gente entende que até a Batalha do Armagedon, que será o último conflito, né? Eles vão viver assim, aquela região é assim, porque os árabes se entendem como filho de Abraão, e o são, através de Ismael, eles são filhos de Abraão e Agar, né? Então, a gente não sabe, não posso afirmar que a igreja vai saber quem é o filho da perdição. Eu não posso afirmar isso. Ninguém pode. É possível? É. Mas será assim? Não sei. Né? Então, esse líder vai fazer um acordo de paz com Israel. E esta paz falsa, mentirosa, porque o mundo é um mundo de falsidade, é um mundo de mentira, é um mundo de faz de conta, é um mundo de me engana que eu gosto. Você vê, essas denominações vivem apinhadas de gente, não é? Por quê? Porque é o engano que eu gosto. Pronto, é o engano que eu gosto. As pessoas vão lá e ouvem exatamente o que elas vão lá para ouvir. Que tudo vai melhorar, que não sei o quê. Entende? Bom, eu não quero entrar nesse outro detalhe aí das falsas igrejas, né? Mas este líder será esse tipo de pessoa que vai enganar o mundo, vai enganar Israel. E na metade, exatamente na metade do tempo, depois de, vamos dizer assim, não tem como a gente marcar isso, né? Mas na metade do tempo do início do acordo, quer dizer, 3 anos e meio, teoricamente, depois deste acordo, este líder vai romper o acordo. Como que ele vai romper o acordo? Ele vai exigir ser adorado como se fora um Deus. E se você abrir a sua Bíblia agora aí, em Mateus capítulo 24, olha só, Mateus 24 é o tal negócio, né? Ontem eu falei relacionado ao dízimo, né? Com quem Jesus está falando. Se a gente não tiver este entendimento ao ler a Bíblia, a gente não vai entender mesmo a Bíblia. Mateus 24 não está falando para a igreja, porque a igreja já foi. A igreja já está com o Senhor. Mateus 24 está falando para o povo judeu. Entendeu? E em Mateus 24, Jesus chama este momento do rompimento deste acordo entre este líder e Israel, Jesus chama esse momento, pode abrir aí, a abominação da desolação. Você vai achar Paulo falando disso em 2 Tessalonicenses, e você vai achar João falando disso também em Apocalipse 13. Jesus chama de abominação da desolação. Este termo pode não significar muito para a gente, mas para o judeu isso é um negócio muito, mas muito forte. E que coisa interessante, quando você está lendo lá Mateus 24, versículo 15, por exemplo, Jesus está lá fazendo um discurso, né? Está lá discursando, está na falação. E ele interrompe esta falação para fazer um alerta.
É como se ele tivesse querendo pontuar, é como se tivesse, não, ele está querendo pontuar um assunto. Pode ler aí. Mateus 24:15. A abominação da desolação, aparece este termo 3 vezes no livro de Daniel. E as 3 vezes que este termo, a abominação da desolação, aparece no livro de Daniel e que o nosso Senhor Jesus usa este termo, lá no livro de Daniel, nas 3 vezes que aparece, está se referindo à profanação de um lugar sagrado. Por quê? Isso aqui para a gente não tem. A gente não. Qual que é o lugar sagrado nosso? Nós não temos isso. O judeu tem. Você está me entendendo? Por que precisa saber com quem está falando? Por que está falando? Você não entende nada. Começa a surgir esse monte de coisa. O judeu tem lugar sagrado. O lugar sagrado era o monte. O lugar sagrado são os restos do muro. O lugar sagrado é onde vai ser construído o templo. E que existe lá o domo lá da rocha. Existe uma mesquita no lugar em que deve ser construído o 3º templo. Existe uma mesquita lá, Mesquita de Omar. Minha cabeça não enrolou aqui o nome. Mas é isso. E como é que vai ser? Para que isso aconteça, não o arrebatamento. O arrebatamento é independente disso, tá? Mas para que esta abominação da desolação aconteça, obrigado, Otávio. Otávio está colocando aí referências. É necessário que 3 outras coisas aconteçam, e essas coisas eu vou, conforme eu for falando, eu vou explicando aqui. Primeira coisa que é necessária: o templo precisa estar construído lá em Jerusalém. Primeira coisa. Então eu já falei, né? Falar de novo. Tudo, absolutamente tudo, para que o novo templo seja levantado, está pronto e guardado. Se falarem, pode construir o templo, mas rapidinho aquele templo fica de pé. Porque tudo, desde o material de alvenaria até a parte de utensílios que é usado dentro do templo. Segunda coisa que precisa estar pronta é o altar. Tá vendo? Quando o Mário fala, olha, isso aqui está falando para o judeu, não é para a igreja. Porque a igreja não sacrifica, apesar de algumas igrejas mentirem aí, pedirem sacrifício, né? Mas a igreja não sacrifica. Quem sacrifica é o pessoal do judaísmo. E o templo tem um lugar para o sacrifício das ofertas. Certo?
onde escorre o sangue, onde se queima, onde se faz o holocausto. É a segunda coisa que precisa estar pronto. O templo, o altar do sacrifício, que é no ambiente do templo, ambiente. E a terceira coisa, o sistema sacerdotal funcionando. Então eu quero dizer para você, o templo ainda não foi construído, mas eu sei, porque eu estive lá e vi, né, que todo o material está pronto, coluna, tudo está pronto. Tudo aquilo que será usado dentro do templo, né, a menorá, os utensílios ali, está tudo pronto. E o sistema sacerdotal, né, o instituto do templo já providenciou isso também. Já existe até um sacerdote da linha israelita sacerdotal, né, que já aprendeu todas as práticas antigas da Torá para ministrar no templo. Então o sacerdote, bom, eu vou falar, é a informação que eu tenho. Ah, mas não é esse, eu não sei, é a informação que eu tenho, né? O sacerdote já está escolhido. O Instituto do Templo em Jerusalém, né? E toda a comissão ali já escolheu Rabi Baruch Kahane. Guarda o nome. Pode ser que a minha informação seja errada, mas eu acho que não. Rabi Baruch Kahane. Ele deve ser o próximo sacerdote. Então está tudo escolhido. Mas levantar o templo é o de menos. Vai dar mais trabalho tirar a mesquita lá que está no lugar do templo do que para levantar o templo. Entendeu? Isso aí é coisa de meses, aquele templo está em pé. Então a gente precisa estar pronto, porque os judeus, os verdadeiros judeus, né, estão se preparando para este evento, quando eles vão poder novamente sacrificar no templo. Eu já falei aqui das novilhas, tal, né? A gente já foi falando. Agora tem essa nova informação aqui que está chegando, que até o sacerdote já foi. Aquele peitoral, quando eu estive lá, estudei lá, aquele peitoral que fala lá no Antigo Testamento já estava pronto. Eu não sei se eu tenho foto, preciso ver, né? Com as pedras preciosas e tal. A menorá já estava exposta lá num vidro, não sei se é vidro aquilo, mas super, hiper blindado. Se entrar aí no meu Facebook, procura nas fotos aí, você vai ver a menorá. Eu tenho foto dessa, eu tenho certeza absoluta que eu tenho foto e que eu coloquei no Facebook. O peitoral do sacerdote eu não lembro, mas eu lembro de ter visto, né, também todo blindado e tal. Está tudo pronto, gente. Aqui a gente não está sabendo. Nós estamos aí, o pessoal está tomando Coca-Cola, tomando cerveja, fazendo churrasco e parada gay, não sei o quê, mas as coisas do mundo são coisas muito diferentes disso. Está tudo pronto.
Jesus pode voltar hoje. Ah, mas você já falou isso há 1 ano, 2, 3, 10 anos atrás. Eu sei, Paulo também falou, não estou me comparando a Paulo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, nós estamos esperando, assim como Paulo esperou a volta do nosso Senhor Jesus, nós devemos estar também. Agora, na época de Paulo, não tinha tudo isso pronto. Hoje tem. Então, Jesus pode voltar a qualquer instante, queridos irmãos e queridíssimas irmãs. E eu vou aproveitar este... Peraí. Sim, vamos ver se dá tempo, porque senão eu fico acumulando coisas para falar e não falo. Vamos saber hoje a diferença entre hebreu, israelita e judeu. Tá? Presta muita atenção. Hebreu é um termo usado para os judeus, para aqueles que nascem de uma das 12 tribos de Israel. Esse é judeu. Para ser judeu tem que ser de alguma tribo. E por causa disso que a gente vê tanto esse negócio de árvore na Bíblia. Tá? Hebreu vem de Abraão e dos descendentes de Abraão. A palavra hebreu, na época, ela queria dizer aquele que vem do outro lado do rio. Hebreu, naquela época, era uma palavra... Quando queria dizer que aquela pessoa veio do outro lado do rio, que rio? Do rio Eufrates, que foi o caminho que Abraão fez. Né? Ela falava, olha, aquele lá, ele é hebreu, quer dizer, ele veio do outro lado do rio. E quem é que foi chamado na Bíblia, dentre outros, né? O nosso tempo é curto, eu vou citar 2 aqui, né? Moisés foi chamado de hebreu, o José do Egito foi chamado de hebreu, entendeu? Vem de Abraão e dos seus descendentes. Abraão veio do outro lado do rio Eufrates, para aquela região. Está claro o que é hebreu? É claro, eu estou simplificando do simplificando, certo? Israelita. Israelita vem de Jacó. Vem de Jacó, né? Jacó depois passou a ser Israel, não é? Então vem de Jacó, dos seus filhos. Jacó teve 12 filhos, donde surgiram as 12 tribos de Israel. Jacó passou a ser Israel. Ele teve 12 filhos. Cada filho formou uma tribo em Israel. Então, cada pai, cada filho que gerou uma das tribos passou a ser chamado de israelita, a partir do Êxodo. Vou citar 3 aqui que foram chamados de israelita. Outros foram, mas eu vou citar 3. Josué, você pode ler na Bíblia que ele é chamado de israelita. Davi, Elias. Claro isso, entendeu? Hebreu vem de Abraão, quer dizer, aquele que veio do outro lado do rio. Que rio? O rio Eufrates. Israelita vem de Jacó, que depois passou a ser Israel. Ele teve 12 filhos, cada filho forma uma tribo de Israel. Isso aí. Judeu
Presta atenção. Quando Salomão morre, o reino, Israel, passa a ser dividido, né? Israel do norte, com 10 tribos, e o sul, que passou a ser o reino de Judá, com 2 tribos. Com o tempo passa, isso está tudo na Bíblia, hein, gente? Tá? Você lendo o Velho Testamento, você vai acompanhar essa história aqui. Então ficou o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, que foi o reino de Judá, com 2 tribos. Com o tempo passando, o reino do norte foi conquistado e foi disperso. O reino do norte deixou de existir. Aqueles que sobraram do reino do norte na divisão, né, eles se juntaram ao reino do sul, a Judá, ao reino de Judá. E daí de Judá, que juntou-se com os que sobraram do reino do norte, surgiu o termo judeu, referindo-se a todo aquele que crê na fé judaica. Quem é que é judeu? Todo o que crê na fé judaica. Entendeu? Então essa é a diferença de hebreu, israelita e judeu. Claro, está explicado. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar depois lá no grupo, ou pode perguntar no... Eu faço assim porque eu não enxergo. No particular também a gente responde, tá? Ó Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Senhor, que tudo isso que a gente falou aqui hoje, Senhor, não seja só conhecimento, entendimento, mas, Senhor, que entre muito forte, muito poderosamente no campo da obediência, Senhor. Porque o dia, a cada pulinho do ponteiro, está mais perto. O dia que nós seremos levados para encontrar nos ares o nosso Senhor e Salvador. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo. Derrama graça sobre nós, Senhor. Dá-nos capacidade para obedecer. Abençoa o final de semana, a semana que vai começar, que estejamos, Senhor, unidos em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, por mim, por todos os meus amados e amadas irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém.